Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, finalmente, a gente veio falar sobre algo que eu já tinha comentado com vocês, né? Que a gente... mais relacionado ao Gerson, a profissão dele, que algumas coisas mudaram. E a gente veio comentar, né, amor? A gente veio falar sobre isso, porque vocês acompanham, né, muita coisa da nossa vida. E aí a gente veio papear com vocês, compartilhar essa novidade, que é um passo aí na tua vida, né, amor? Na minha vida profissional. É. E aí o Gerson vai contar um pouquinho aí pra vocês sobre essa mudança. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. A minha excelentíssima aqui se esforça bastante, é bem engajada com isso, então comenta, curte bastante que ela adora Se e ajuda inscreve. também o nosso dia a dia, né? Que ela fica feliz, se inscreve também. E, bueno, sem mais delongas. Eu Parece um sabia que eu sabia, senhor. eu fiquei só esperando. Fiquei Parece só um esperando. Vocês viram que eu senhor dei uma pausa dramática, eu sabia. Ela de ia rir. 80 Ela anos ia rir, falando. sabia. Então, essa temporada, né? A princípio, no começo, eu ia vir somente como jogador, né? Que é o que eu tô acostumado durante todos esses anos de carreira. E após alguns acontecimentos, né? Que totalmente não tem a ver comigo, né? Eu recebi o convite para integrar a comissão técnica também da minha equipe. Então, hoje, a minha função é jogador e auxiliar técnico do time. Eu acho que no Brasil, eu nunca, não lembro de ter visto algo do gênero. Tem, né? Tem alguns clubes que eu acho que o pessoal faz uma transição, que era mais ou menos o que eu planejava, mas as duas funções Juntas. juntas eu não me recordo. Eu já vi em outros lugares do treinador jogar, né? Teve isso já na Índia, eu vi num tempo. E se eu não me engano, eu vi isso em mais algum lugar. Mas, enfim. Há um tempo atrás eu estava estudando tecnologia bastante, porque eu já queria me preparar, né, para o pós-carreira e eu tinha muita dúvida do que fazer, né? Eu amo futebol, é a minha área, adoro esporte, então, tipo, seria o caminho natural. Mas eu, no Brasil, sinceramente, eu não via uma possibilidade saudável para mim de poder viver algo que eu tive que, sabe, abdicar durante muitos anos, né, que é estar perto da família, viver família no dia a dia. Então eu comecei a cogitar outras possibilidades que eu pudesse viver família, mesmo sabendo que o futebol é o meu chão, né? É onde eu sei como lidar, que eu tenho experiência, que também é muito fácil absorver conhecimento de algo que eu tenho experiência, E que fez a vida toda, né? Desde os 7 anos. que eu tenho uma vasta experiência prática, né? E mas enfim, por muito tempo eu estudei, eu ainda estudo assim uma parte de tecnologia porque eu pensava, eu preciso de um emprego que eu seja bem remunerado e que eu não tenha limitações, né, de físicas, limitações físicas de presença, né? E também que eu não ficasse ficar me mudando como um treinador no Brasil. Às vezes tu tá num clube, tu ganha muito bem, mas em 3 meses tu muda. E tem pessoas que, por opção, né? Eu não vou dizer que eu não julgo, mas eu penso diferente, eu discordo. Que nem, boto as crianças na escola, adapto elas, daqui a 3 meses eu fui para outro clube, tira todo mundo, vai todo mundo. Não é o meu perfil. Embora pudesse ser uma solução, né, pra gente não ficar longe, não é o meu perfil. Eu normalmente penso a longo prazo, né, a minha cabeça funciona a longo prazo, essa é a verdade. Então, eu estava buscando uma solução para isso. Quando eu vim jogar aqui em Hong Kong, em 2023, 2024, a temporada, né? Uhum. Eu comecei a encontrar um outro ambiente no qual eu poderia trabalhar com o que eu gosto e poder dar aula. Aqui em Hong Kong tem um mercado muito aquecido de futebol, como em vários esportes, né? Então tu tem possibilidade de viver dignamente, né? E trabalhar com esporte. Então eu pensei, opa, encontrei uma solução, né? Uma solução ótima, né, Hum. para minha situação. Eu vivo num país que é bom, que as crianças têm segurança, minha esposa vive Educação. bem, a gente tem educação, a gente tem acesso a bastante coisas e a gente, o mais importante, pode viver junto. Então, encontrei uma oportunidade muito grande. Aí eu mergulhei de cabeça. Na própria temporada passada, eu fiz uma licença aqui em Hong Kong, né, da AFC, que é a Associação de Futebol Asiática,
E eu fiz essa licença aqui, Toda já em chinês. toda em cantonês, né? Cantonês. Toda em cantonês era essa licença, porque foi ministrada pela Federação de Hong Kong. Então era na língua local, mas eu tive suporte de alguns colegas, né, que falavam inglês e cantonês e iam me traduzindo na medida do possível. Grande parte do conhecimento eu tive que reler os slides e ficar Google Tradutor para eu poder acompanhar, mas muitas coisas também eu já tinha uma certa familiaridade, então nada foi uma super novidade para mim. Mas muitos assuntos, porque a gente pensa às vezes que a gente tem a prática, né? A gente tem a experiência, a gente sabe fazer as coisas, mas é importante essa parte de teoria, de metodologia, de, sabe, conceitos. É muito importante. E essa licença me abriu a cabeça, assim, para ver que, cara, eu sei, mas eu preciso saber como passar, eu preciso saber como ensinar. Não é só dizer corre para cá, corre para lá. Até porque tu tava numa E outra posição, né? Tu era o jogador e tu se- era ensinado, né? eu recebi a É, informação e, por exemplo, eu tenho que, não adianta só eu pensar num conceito, eu preciso saber como que eu aplico esse conceito e como que eu treino o meu time para aplicar isso, né? Como a licença que eu fiz era uma licença inicial, era muito mais no desenvolvimento individual ou de pouco número de jogadores, né, para por treino, digamos assim, a metodologia era um pouco mais para a categoria de base. Agora eu até já estou, né, no processo de continuar avançando, né, nas questões de certificações e licenças de treinador e eu noto muito a importância disso. Então a experiência prática me dá um embasamento, me dá um background muito legal, mas ao mesmo tempo, você não pode é. virar essas pessoas que começam a falar inglês do nada, né, cara? Falava inglês. Então me Background. dá um respaldo muito forte, né? Mas a teoria, eu acredito que não tem como eu evoluir ou eu conseguir ensinar mais sem a teoria. Eu preciso da teoria, tá? Então eu mergulhei de cabeça nesse projeto, fiz essa licença todo em cantonês, consegui, tive que passar horas fazendo trabalhos, né, de planos de treino, com algumas outras observações, tive que fazer umas certas apresentações também, mas fui aprovado, fui aceito, e isso também, graças a essa certificação, eu sou habilitado a dar aula em escolas regularmente aqui de futebol, né? Tu precisa, para poder dar essas aulas, ter uma certificação se tu for fazer as coisas corretamente, né? E eu prezo por isso. Eu vejo muitas pessoas não dão bola para essa questão legal das coisas, às vezes, ou uma questão de respaldo, né? De não só de teoria, mas um respaldo, não é jurídico também é a palavra que eu quero dizer, mas as pessoas às vezes não se preocupam, né, se elas são realmente hábeis, elas só pensam, eu posso dar, eu vou lá e dou, né, a aula e azar. E eu não sou assim. Então eu encontrei também um ambiente aqui que favorece e que valoriza um profissional que tenha certificações, né, lógico que eu tenho que comprovar, mas valoriza. Então eu foi mais um motivo que me impulsionou a seguir nesse caminho de ir fazendo as licenças, né? Uhum. E, e tem sido uma experiência muito diferente, é bem diferente, tu tá no outro lado, tu tem que lidar com outras circunstâncias, eu tenho que fazer comentários, às vezes para os meus amigos, os Duros. meus colegas, eu tenho que falar a verdade para eles, tu não tá jogando, tu tá jogando, eu tô gostando, eu não tô gostando, teu corpo tá errado, a tua coisa, a tua posição, o teu posicionamento tá errado, coisas que antes eu poderia falar num tom mais amistoso, ou às vezes não é problema meu, né? E tipo, vou falar Tocar a vida. depois, tocar, Sim. segue o baile, só daqui a pouco, sabe? Agora eu tenho que intervir diretamente, eu não, muitas vezes eu não tenho como usar. Eu sempre, as minhas abordagens sempre primeiro a diplomacia, primeiro é uma palavra franca, mas pelo menos com um pouco de gentileza, né? Aí se vê que não dá, eu tenho que falar. Então, infelizmente, várias vezes eu tenho que, às vezes, subir o tom e eu tenho que me posicionar de uma maneira confrontosa, né? Uhum. Que é sempre respeitosa, mas de uma maneira confrontosa, que é uma coisa que eu procuro sempre usar como última opção, digamos assim. Sim. Então é uma situação, às vezes difícil, né? Muito E difícil. que tá agora começando, Uhum, aprendendo a lidar com isso, né? Entendendo essas coisas agora, assim. Então, é novo, mas não é. Tipo assim, né, amor? É uhum, tudo novo, mas não é. Tu tá acostumado de estar no uhum, meio do futebol e tudo, mas são outras responsabilidades, outros desafios.
Então, E é outra visão, é outra sim, visão. Eu tô no mesmo ambiente, mas eu tô posicionado em outro ângulo. sim. Então eu tô aprendendo bastante. Nesse ponto, eu tenho bastante humildade para reconhecer que me falta muito, sabe? Eu tenho muita coisa para aprender, muito a evoluir. Também eu tenho a confiança em mim, saber que eu sempre contribuo, né? Que eu acredito bastante, não é à toa que as coisas também acontecem, né? A gente tem que se valorizar e saber o seu valor, mas eu sei que eu tenho muito para aprender e por isso que eu tô cada vez mais entrando, estudando, fazendo curso, assistindo jogos, analisando e fora que a experiência do dia a dia de estar nesse lado também está me fazendo aprender muito, né? Algumas vezes de uma maneira mais fluida, outras vezes um pouco mais custosas, assim, mas eu estou sempre evoluindo e aprendendo. Mas é bem diferente mesmo o trato, o dia a dia, as preocupações, né? As preocupações como atleta é uma, as preocupações como lado é outra. Então hoje no meu time eu tenho jogado algumas partidas em outra Copa, mas eu tenho muito mais Focado. agido, né, e intervido como auxiliar técnico da comissão técnica. Então, eu tenho participado ativamente de treinamentos, o meu treinador me dá uma certa liberdade, eu sempre respeito muito a autoridade, né? Eu tenho que saber o meu lugar, eu não posso passar daqui, mas eu sempre me posiciono quando sou questionado, que é uma coisa difícil também, às vezes eu tenho que ir contra, né, o que os meus colegas pensam, às vezes não é, mas eu tenho que ir com o que eu penso e acredito, porque senão depois eu vou, sei lá, às vezes ser responsabilizado ou, sabe, sofrer alguma consequência de algo que eu nem acreditava. Então, Então, que nesse sofra de algo momento, que tu acredite. eu prefiro pelo menos ser algo que eu acredito, né? E uma das coisas que eu mais tenho visto dessa parte da comissão técnica, que é difícil, é que várias vezes eu tento intervir em algo, eu tento fazer algumas coisas, nem sempre eu tenho o poder decisório, né? Eu tenho o poder de influência total sobre determinado assunto. E às vezes os jogadores não sabem isso, porque eu não sou do perfil que eu fico toda hora falando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Alguma coisa não tem como, tu tem um convívio com teus amigos, eles vão ficar sabendo e eu vou comentar. Mas várias coisas, isso eu não deixo vazar, eu tento seguir as coisas de uma maneira profissional e também eu sei que o que eu falo, por eu estar nos dois, né? É, Nas duas funções, o que eu falo pode influenciar diretamente dentro da comissão técnica ou no ambiente dos jogadores. Então eu tento ser cuidadoso, né? E é uma coisa que não é fácil, porque tu não consegue agradar todo então é um mundo, jogo de cintura. independente do que for. Eu tenho sempre que estar pensando e sendo cuidadoso, e ao mesmo tempo eu tenho que agir, né? É, É uma situação bem complicada estar nisso. E até se eu tivesse só como auxiliar técnico, por eu ser brasileiro, ter bastante brasileiros no time, os caras me conhecem, é normal ter uma proximidade maior, eu enfrentaria essa mesma dificuldade, né, de sim. saber como lidar, como... Então, para mim, essa é uma das questões que é um dos maiores desafios, é de como transitar, né, entre os dois Uns, ambientes e performar em ambos, né, sim. performar em ambos, porque eu não tenho escolha, né. Como qualquer profissão, eu falo o futebol é assim, o futebol é assado porque é o meu mundo, mas em todas as profissões vocês sabem, normalmente um ambiente competitivo é um ambiente que é predatório, a maioria das vezes não é um ambiente saudável, né? Tá todo mundo lutando e todo mundo quer um espaço, todo mundo quer crescer e é o natural. E é o natural, nada que seja além, né, amor, Sim, do normal. sim, é. E então ele tá nessa transição aí agora, né? É uma novidade pra gente, porque, como ele Uhum. falou, a gente estava pensando, né, dele seguir outro caminho, nem continuar, nem se manter dentro do futebol. Mas Uhum. aí a oportunidade Uhum. chegou e, enfim, Deus que sabe, né? A Uhum. gente deixa muito nas mãos de Deus, assim, e se essa Uhum. oportunidade chegou até ele é porque eu acredito que de alguma forma ele tenha condições e possa seguir, né, esse caminho. Eu vejo muito o Gerson como treinador, muito. Eu vejo até mais como treinador do que como jogador. Assim, nesses últimos anos eu tenho Me visto. aposentou. Já Pá, me aposentei ele. aposentou. Não, mas é verdade, porque assim, ó, o Posso Gerson. fazer um adendo? Deixa eu contextualizar. Fala. Fazer um adendo. Ah, Desculpa te interromper, né?
Mas agora vocês depois olhem o post de aniversário que eu fiz pra ela, por favor, no meu Instagram, e vocês vão entender como é que eu falo das críticas deselegantes dela. Vocês pegaram Mas foi agora? elegante? Essa foi elegante, É, essa foi então não elegante. reclamo. Talvez necessária, talvez eu não sei se era necessária, mas foi elegante, né? Eu vejo muito mais o Gerson como uma outra função do que uma dessas funções que ele faz. Não, Foi, é uma das funções que tu tá fazendo. exatamente, não, E é é isso que a eu tô tua dizendo. profissão do futuro, né? Né? Não, não tá errado, é isso que eu tô dizendo, não tá errado, Uhum. entendeu? Só tem esse pequeno detalhe que, né, tu sempre tem uma coisinha assim, tu sempre tá nas tuas palavras. Mas tá ótimo, amor, tá ótimo, eu tô feliz que pelo menos tu tá vendo o futuro no teu marido. Sim. Pelo menos isso, né? Então, Porque assim, tudo tem um lado bom. deixa eu contextualizar. O Gerson, ele joga desde criança, né? Começou no Grêmio muito cedo e ele sempre cresceu com essa coisa de ser o líder, de ser o, ele por muito tempo foi o capitão da seleção, né? Então ele traz isso muito dessa liderança, dele conseguir falar as palavras certas na hora certa, de conseguir se expressar bem. Então, eu vejo muito futuro para ele nesse caminho, né? E eu digo que vejo mais nesse, porque ele também já tá ficando velho. Agora foi E deselegante, né? agora foi. Mas assim, ele tá ficando velho no sentido de que o jogador de futebol se aposenta cedo mesmo, né? Então, aqui em Hong Kong até a gente vê bastante jogador de futebol bem mais Uhum, velho, assim, né? Do que a uhum. gente costuma ver, homens de 38, acho que até 40 tem jogador aqui, né, amor? Mas é mais difícil, assim. Acho que ele teria condições de continuar por mais alguns anos, mas eu vejo muito o Gerson nessa função de treinador, porque por isso tudo que eu falei, né? Ele já tem traz essa coisa de liderança desde lá da época que ele era jogador, capitão. As pessoas, por exemplo, que lembram do Gerson, sempre lembram do Gerson assim, tipo, ele era o capitão, ele era muito. Como é que falam de ti, amor? Ele era muito. Líder, assim, mas não é essa palavra. Profissional. Mas assim, não era profissional também, era uma outra palavra, enfim. Bom, enfim, ela não Enfim, lembra do que era que lembrava do marido dela. Ela sempre me surpreende de maneira positiva, amor. É uma benção. E amor, fala o que olha tu só, fazia na época. não, é que normalmente nos clubes que eu jogava, naturalmente porque eu acredito que o líder dos locais, tu não te faz o líder, né? O ambiente e as circunstâncias vão direcionando quem que é o líder e eu acabei sendo escolhido, essa é a verdade, muitas das vezes nos ambientes que eu passei. E alguns ambientes até que eu não era o líder formal, eu sei do trabalho que eu fiz em muitos locais que eu joguei, e no qual o ambiente muda. Eu cheguei em várias vezes em clubes que não conseguiu alcançar objetivos, ou em vários clubes que estavam numa situação difícil e eu estava lá e o clube estava melhor. Eu não era o capitão da equipe, né? E eu jogava bem, jogava, mas eu sei que a minha presença em muitos lugares que eu passei, e aconteceu, acredito também, aqui em Hong Kong ano passado, porque eu estava ali, né? Não que eu seja o catalisador, digamos, a peça fundamental, mas eu sei que eu contribuo sempre e não pode ser um acaso que na maioria dos locais que eu fui o time melhora, né? Sim. Então, eu sei dessa importância, dessa influência, porque eu me esforço nisso também, eu tomo cuidado e eu tento ajudar genuinamente. Então, muitas vezes as pessoas, pelo fato desse meu tipo de comportamento, acabam confiando em mim, e quando as pessoas têm uma certa confiança, a tendência é da gente desenvolver um trabalho coletivo e uma ajuda mútua muito maior, né? Uhum. Então, é uma coisa que naturalmente foi acontecendo e acontece, né? Como eu digo, muitas vezes depende do ambiente, tudo depende, né? Para tu poder também se expor mais, depende de como é a circunstância. Tem lugares que tu tem Ter mais abertura pra liberdade, tem isso, lugar que tu senão, não né? tem liberdade. Não adianta também eu quero falar, eu quero fazer, mas eu não tenho respaldo nenhum. Eu vou lá, falo uma coisa, um outro vem e me arrebenta, né, cara? Me corta o meu pescoço. Não adianta também a gente se achar o herói e achar que pode salvar o mundo, né? Então, eu sei o meu lugar várias vezes, eu sei quando eu posso pisar, quando eu não posso, como é que eu tenho que. Lógico que eu não sou perfeito, vou acabar errando, né? Como todo mundo, às vezes tu erra, às vezes tu te equivoca, às vezes tu tem uma convicção que tá errada. Então, vai acontecer como já deve ter acontecido. Mas
eu acredito que essa decisão, né, é uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Uma das coisas que eu falo para quem pode estar passando por transição entre papéis ou entre, sei lá, profissão, ocupação, qualquer coisa. Tem que estar aberto, né? Tem que ser maleável, tem que ter jogo de cintura. Eu estava pensando numa coisa totalmente, surgiu outra oportunidade, eu agarrei e vou embora, entendeu? Então eu não fico muito me preocupando. Eu acredito muito também, eu falo para Eduardo, ela fala, Gerson, o que vai ser? E agora? O que a gente faz? Vamos, não vamos, vai, não vai? Eu falei, Eduardo, um pouco a gente tem que entregar nas mãos de Deus, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter fé. Não, digo, eu tenho o meu esforço, tem tudo, mas tem que entregar para Deus, é Deus que sabe para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, não adianta. Às vezes a gente pensa que a gente é mais poderoso do que a gente não tem todo esse poder. Eu não acredito que eu tenho esse controle, esse poder todo. Então eu faço o melhor que eu posso, me preparo para quando a oportunidade aparecer, e se aparecer eu tô ali, se não aparecer eu tô em outro lado e vamos embora, entendeu? E a vida que segue. Agora é um grande desafio que eu tô passando e vou passar, né? Mesmo que depois que eu oficialmente me torne, por exemplo, só um profissional como treinador, né, eu vou enfrentar um monte de desafio, vou ter que evoluir, depende da liga, depende do nível, depende de tudo, tudo é diferente, são situações e circunstâncias distintas que eu vou ter que enfrentar, mas eu tenho bastante fé e estou bem esperançoso assim, para o futuro que está por vir. Ai, velho. Então, é isso, gente, essa é a novidade que eu queria contar já faz um tempão, porque desde o início da temporada, dessa temporada aqui, ele já sabia, ele já estava fazendo isso, né? E aí eu não comentei nada, porque eu queria que ele falasse também, na hora que ele quisesse falar. E aí é isso. Então, estamos aí nesse processo de mudança, né? De uma adaptação aí em relação ao lado profissional do Gerson. E vamos ver o que Deus nos reserva. Não sabemos, deixamos nas mãos dele. As pessoas perguntam, vocês vão ficar aí, vocês não vão, o que vai acontecer? A gente também não sabe, né? Mas assim que a gente souber também, a gente vai falando aí pra vocês. Muito obrigado por nos seguir? Por nos acompanhar, era a palavra, me falhou. Nos acompanhar, pelo carinho, preocupação e tudo mais. Tinham algumas que estavam ansiosas que eu falasse. Duda, tu comentou, né, deixei assim no ar, Duda, tu comentou, depois tu não voltou mais pra falar da profissão do Gerson, o que aconteceu? Então, a gente sabe que vocês também se importam, assim, né, e por isso que a gente compartilha. Enfim, é isso. Tá? E a minha experiência, talvez, né, o caminho que eu tô trilhando, talvez não se encaixe para muitas pessoas, né, porque é uma coisa bem específica no futebol, jogador, para treinador, né, mas se tu tá passando por um momento assim de transição e tem que pensar, avalia todos os pontos e entrega na mão de Deus, tá? Mas o meu conselho é sempre vai se preparando na medida do possível, sempre buscando conhecimento e se desenvolvendo, porque de uma hora para outra as coisas podem acontecer e tu vai ter que tomar uma decisão. Então, se preparem. Sim. Olha, gostei. Coach. Coach G. Aqui eles chamam de Coach G. Coach G, não, é mais quando é jovem, né? Na verdade, por exemplo, as minhas... Esse é um apelido até. Mas enfim, as minhas crianças aqui, né? Porque eu hoje participo também de um projeto do distrito aqui de Hong Kong, do distrito que eu moro, tem um projeto que é para desenvolvimento do futebol, né? Das crianças do distrito. E eu trabalho junto na categoria Sub-12. E eles me chamam aqui de Gerson Sir. Gerson Sir. Gerson Sir. É bem bonitinho, né? Velho. Bonitinho, tô ficando velho mesmo. Mas eu acho respeitoso essa maneira que eles chamam e legal. É, bonitinho. Então agora nos comentem aí todo mundo, thank you, ou bota assim, ó, vambora, Gerson Sir. Gerson Sir. Ou Coach D. Tá aí, Coach D. Coach D é só quando eu dou aula para bem pequenininho, as crianças não conseguem falar Gerson, fala G, já falam qualquer coisa, aí é o Coach D, mas para sabe, a criança maior que consegue falar e para as pessoas, meus mais adultos, eles me chamam sempre de Coach Gerson ou Gerson Sir. Mas até os guris ali do time do Taekwondo, né? Mas eles viram as crianças, né? Os filhos deles às vezes estão comigo ali, eles viram o Coach. Então é isso, gente. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Tchau.